Hell's Paradise. Simplesmente o anime do cara que vai pra uma ilha que tá infestada de monstros muito perigosos e que a humanidade nunca viu antes, só porque ele quer ver sua amada esposa novamente. E sim, meus amigos, muito prazer, pra quem não me conhece, eu sou o Anime Skali, ou só Kali também já tá ótimo. E eu dei uma investida e agora os vídeos vão ser meio que assim, com eu aparecendo e resumindo e falando e bom, algum jogo top aparecendo aqui no fundo, que... Aliás, louco, esse aqui é top, hein? Mas enfim, continuando, espero que gostem desse novo estilo, que aliás eu me inspirei no Piscine, do cenário transparente que ele fazia e já parou, valeu Piscine pela inspiração. E é isso, agora sim, voltando pro anime, que pra mim, sinceramente, é um dos melhores que temos na nossa época, Gabimaru o Vazio. Foi mal, é que eu joguei Resident Evil Hacking recentemente, por isso que, né... Tá, parei. Nossa história começa com Gabimaru, o Vazio. Até porque de vazio simplesmente ele não tem nada. Porque já no primeiro episódio descobrimos que ele está preso e vai ser executado. E tentam, aliás, de umas formas bem bizarras e muito estranhas, que aliás é muito doido pensar que essas formas realmente existiam e aconteciam. Mas enfim, todas as formas falham miseravelmente. Mas isso também porque ele estava resistindo. E ainda falando que não, pô, ele queria sim ir de vala. Só que a Sagiri, que é essa mina aqui, que depois eu falo mais sobre, meio que faz uma investigação e abre assim os olhos do Gabimaru, falando que ele quer sim ficar vivo. E tudo isso só porque ele quer reencontrar sua amada esposa. Que coisa fofa, cara. E depois de ele simplesmente aceitar e falar que talvez ele esteja ali com saudade da esposa, aí ela abre o jogo e fala que veio invocar ele pra uma missão onde eles vão pra uma ilha muito misteriosa, que é aquela que eu falei. Onde talvez então é pra ter um elixir da imortalidade e se ele conseguir trazer, né, o Gabimaru, trazer pro imperador que tá querendo, todos os crimes dele vão ser perdoados e ele vai conseguir viver tranquilo com a esposa pra sempre. E aí você me pergunta, nossa, mas que crimes, né? Por que ele tá preso? Você não falou? E foi simplesmente só porque ele queria deixar a vila dele com a sua esposa, que aliás ela é filha do chefe dos assassinos, que ele também é um assassino, ninja, sei lá. E os dois então meio que queriam sair dessa vida e ter só uma vida tranquila, sei lá, numa fazenda de boa, sabe? E então o Gabimaru foi meio que traído e assim preso e mandado ser... né? Mas enfim, depois dela abrir os olhos dele, eles então meio que vão pra aquela ilha que eu falei lá no começo, e é aqui que o anime começa de verdade, porque, meu amigo, a primeira vez que você assiste ele e vê essa ilha cabulosa, você olha pra esses monstros tudo bizarro e feio, e até um peixe rezando, mas que porra é essa? Pois é, meus amigos, é aqui que você olha pra esse anime e percebe que o buraco vai ser bem mais embaixo. Até porque os monstros meio que não são os únicos problemas dessa ilha. Tudo aqui é muito bizarro, até as flores, os insetos, tudo parece que vai te matar de algum jeito. Com então o Gabimaru chegando nessa ilha, vendo esses monstros e descendo o cacete neles, até porque apesar dos seus 1,60 m de altura, ele é extremamente forte. Rendendo, aliás, umas cenas que se minha avó visse, ela provavelmente teria um ataque cardíaco, então eu não recomendo muito assistir com a família. Principalmente se não gosta de sangue, porque, meu amigo, é uma das coisas que mais tem nesse anime. Mas enfim, continuando, né, o Gabimaru conhece essa ninja aqui, que também foi enviada pra ilha, junto com outros condenados à morte, e aí é meio que um Battle Royale, quem encontrar primeiro e trazer o Elixir da vida lá pro Shogunato, é isso, parabéns, você foi perdoado, e os outros... né? Mas na real uns 10 foram enviados pra essa ilha, coisa que aliás tanto faz, na verdade só uns 4 importam ali, que aliás essa mina é um deles e também um espadachim que eu acho muito brabo, porque meu amigo, o anime já introduz ele com uma borboleta picando sua mão e ele simplesmente decepa ela fora sem nem hesitar, e claro que foi porque ele meio que pressentiu o perigo, né? Foi aquilo que eu falei de simplesmente tudo nessa ilha parecer querer te matar. Aí também tem esse loirinho, o rei dos ladrões, que simplesmente ele é muito brabo, junto também com seu irmão não tão brabo, que parece uma mulher. Mas beleza, agora voltando pro Gabimaru e a ninja lá, eles formam meio que uma aliança pra conseguir esse tal Elixir da vida e também saber se ele existe, né? Porque nem isso eles sabem ainda. E junto também com esses dois manos que estão acompanhando ela, que são meio que os Asaimon. Que agora voltando pra Sagiri, que eu falei que eu ia falar depois, né? Ela faz parte meio que dessa família que tá vestindo branco e vermelho. E eles têm o dever de acompanhar esses condenados à morte que foram enviados pra ilha, com a Sagiri então sendo acompanhante do Gabimaru. E aí meio que eles têm a missão de escoltar os condenados à morte e não deixarem eles fugirem sem o Elixir da vida. E é isso, se os condenados meio que tentarem fugir, eles têm a missão de, né, é aquilo, né? Eu achei engraçado também que um cara no começo do anime, né, dois caras aliás, ficam meio que falando pra Sagiri, tipo, nossa, não, você é mulher, volta lá pra segurança, né, isso aqui tá muito perigoso. E incrivelmente esses dois caras morrem pateticamente, e ela tá simplesmente viva e com certeza vai ficar até o final, porque ela é meio que uma protagonista. É isso, já fica a lição pra você não ser um figurante em anime de ação, porque a qualquer momento, principalmente nesse anime, você tá lá de boa e aí já não tá mais de boa. Pausa rápida pra tomar um cafezinho, né, ninguém é de ferro.
Voltando, Gabi, Maru e seu mais novo improvável grupo acham uma árvore falante e essa menininha de cabelo rosa, que vai ser bem importante mais pra frente, mas por enquanto, tanto faz. E essa árvore falante então meio que abre o jogo sobre essa ilha e fala de uns tais gurus celestiais, que são muito perigosos e imortais. E então ele fala também do elixir da imortalidade e acaba confirmando então pro nosso grupo que sim, ele existe. Mas ele também fala que esses gurus são mega perigosos e que meio que eles pegam humanos pra transformar eles em energia, plantas e essas coisas aí que tem na ilha. Coisa que então piscamos e olha só um guru celestial aí aparecendo do nada. Sobrando então para o rei dos ladrões e o seu irmão, que eles até tentam fazer alguma coisa, mas né, só não. Mas então aparece do nada outra guru celestial, que até rende uma boa luta contra esse loirinho, só que de novo, não. Mas pelo menos o loirinho foi muito brabo, como eu falei, e segurou o guru pra esse mano cego e essa mina poderem fugir dele. Dela, aliás, por enquanto. Depois vocês vão entender o porquê. E agora voltando pro Gabi, Maru e o grupinho deles, eles meio que estão bolando um plano pra irem onde os gurus vivem e roubarem o elixir da imortalidade. Só que geral tá bem cansado e eles meio que acabam só dormindo mesmo e o nosso prota Gabi, Maru então vai sozinho pro lugar onde os gurus vivem. Depois de lembrar do seu objetivo de meio que voltar pra sua esposa, e ele quer fazer isso o mais rápido possível. Porém, todavia, entretanto, uma guru meio que tava de vigia, e é a mesma que o loirinho lutou, aliás. E o bagulho então fica sério, meu amigo, e na moral, rende uma luta que, nossa, essa luta foi insana na animação, e também de uma brutalidade que, meu amigo, eu achei até engraçado também que o guru celestial, e sim, ele virou um homem, eu falei que depois vocês iam entender, né, então, eles meio que vão e vêm entre homem e mulher. Bom, Gabi Maru meio que pergunta pra ele se ele é um guru, depois de ver que ele tá se regenerando, e o guru meio que pergunta pro Gabi Maru se ele é mesmo um humano, até porque, meu amigo, nenhum humano normal conseguiria fazer esses bagulho que o Gabi Maru faz. O cara é brutal. Algo bem simples e nada a ver, mas eu achei engraçado, eu confesso. Mas enfim, trocação de porrada franca vem e vai, e até que o Gabi Maru faz algo muito simples, mas muito eficaz também e que só ele conseguiria. Ele simplesmente vê que a guru, e sim, voltou a ser mulher, ela meio que tá se regenerando muito rápido. Então ele simplesmente pensa, pô, é só eu bater mais rápido que ela se regenera. E ele simplesmente faz isso. Mas obviamente que ele não ganha dela, então ela se transforma nesse monstro gigante que... tá bom então, né? E depois então ele é meio que salvo pela garotinha de cabelo rosa, que demonstra ter uns poderes bem interessantes, parecendo até os dos gurus. Interessante. Mas por hora tanto faz. O Gabi Maru meio que acorda depois, né, e encontra esses dois manos, que até pensam ali em só mandar ele de vala, só que então ele explica sobre esses gurus celestiais, e como eles eram misteriosos e muito fortes, e os dois então meio que se animam e aceitam assim então fazer uma aliança pra enfrentar esses inimigos mais misteriosos e poderosos. Esse cara aqui, aliás, é tarado por enfrentar inimigos mais poderosos que ele, então é meio óbvio que ele aceitaria uma parceria pra enfrentar inimigos que se regeneram, e também esse cara gosta de dissecar coisas, então novamente... Mas enfim, né, agora voltando pros dois irmãos lá, que foram jogados num buraco, simplesmente deixados pra morrer, mas sobreviveram, com eles então saindo desse buraco e esse rei dos ladrões parecendo um pouco diferente, já que ele começa a lutar contra um bicho aí de cabeça de... Mano, eu sei lá que é isso, velho. Bom, eles começam a lutar com esse cabeça de tentáculo, e esse mano então começa a usar uma tal de energia chamada Tal, aliás. Eu não devia ter falado Tal energia, porque aí Tal, enfim, ela se chama Tal, a energia. E depois então desse loirinho começar a lutar um pouco, ele começa a entender como esse Tal funciona, e até começa do nada a se regenerar, igual aos gurus celestiais e também esse cabeça de tentáculo. Que então é um bagulho que não deveria acontecer, até porque humanos meio que não se regeneram, né? Com então o cabeça de tentáculo, explicando que talvez esse mano tenha se fundido com as plantas que tinham lá no buraco. E agora então ele era um bagulho nunca antes visto. Com então o mano rei dos ladrões, ganhando facilmente do cabeça de vinha, depois de meio que começar a enxergar o Tal e entender como ele funciona, só não entender direito o que ele se tornou, né? E nem a gente sabe direito, aliás. Mas beleza, essa energia Tal meio que é sentida por todos que restaram na ilha. Não foi exclusivo do bandido, meio que todos começam a entender mais ou menos como ela funciona e também entendem que sem ela eles não vão vencer os gurus. Até porque meio que precisa dela pra não deixar eles se regenerarem e assim poderem acabar com eles. E então o grupinho de resto, né, porque não tem mais o Gabi Maru e a menina de cabelo rosa, meio que vão onde os gurus moram, porque eles imaginam que talvez o Gabi Maru e a menina estejam lá. E olha só, eles encontram mais um guru celestial, rendendo então mais uma batalha insana contra o guru e meio que esse gordinho se sacrificando pela gasosa ninja. Pois é, o que homens não fazem por mulheres bonitas. E bom, depois da árdua batalha eles meio que ganham do guru, só que claro que ele tem uma segunda fase. Fase, aliás, que ele até ganharia ali do
grupinho de resto, se não fosse pelo farmador de aura mano cego chegando, e assim descendo o cacete no guru, enquanto ia lutando e entendendo como tal funcionava, e assim usando de uma forma majestosa, sendo assim então o segundo personagem a usar extremamente bem o tal e finalizando o primeiro guru celestial de fato. E é isso, enfim a primeira temporada termina, com questionamentos então da Ninja Gasosa se realmente a esposa do Gabimaru existe, já que pode ter sido muito bem uma ilusão do chefe da vila do Gabimaru, pra meio que controlar ele, com o Gabimaru aliás tendo perdido suas memórias, sim, já que foi o primeiro personagem a usar o tal de forma completa, enquanto ia lutando contra os manos aleatórios aí, que tanto faz. E era por isso meio que aliás também que ele era super forte, porque ele meio que ia usando o tal sem nem perceber, né, é coisa de protagonista. Mas bom, foi por causa também de usar tanto o tal, que ele meio que ficou desgastado, desmaiou e só perdeu as memórias mesmo. E beleza, agora sim é assim que a primeira temporada de Hell's Paradise termina. Que eu não falei, aliás, sobre muitas coisinhas aqui e ali, mas se quiserem pode deixar nos comentários aí, eu meio que ainda tô entendendo como funciona isso, né? Eu nunca tinha feito um vídeo assim antes, normalmente eu só deixava o microfone parado e eu ia falando, né? Mas falar e olhar pra câmera e tem um negócio aqui, e tá mó calor, aliás, também, é muita coisa, cara. Enfim, se eu resumisse cada partinho, eu ia ficar uns 30 minutos aqui, então calma aí, pô, primeira vez fazendo isso. Mas enfim, né, eu acho que assim vai ser mais fácil de eu fazer vídeo, até porque eu não tenho muito tempo, eu sou CLT, acreditem ou não, né, eu não vivo de internet, mas quem sabe um dia. E enfim, me diz aí nos comentários se gostaram desse estilo de vídeo e também outras formas, sei lá, outro anime, ou se querem a segunda parte desse aqui. E é isso, enfim, se inscreve aí, dá um likezinho se gostou e falou!